A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Ferretti e hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês que está no livro de Provérbios, capítulo 9. Aqui Salomão escreve uma história, Salomão faz um ensinamento para o seu filho e é um ensinamento sobre os convites da vida, sobre o livre-arbítrio e também sobre decisões. Nos versículos 1 a 6 diz assim a palavra de Deus: A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer da minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. E no versículo 13 a 18 diz assim: A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Em outras versões diz, nas profundezas do inferno. Amados, vocês conseguem perceber que aqui Salomão ele está ensinando ao seu filho, ele está escrevendo sobre 2 convites. E, se vocês perceberem, dos versículos 1 a 3, ele faz referência a um banquete, a uma festa que iria acontecer nos tempos bíblicos. Porém, existem 2 anfitriãs, a sabedoria e a insensatez. Em outras versões diz a loucura, a mulher nécia. A sabedoria muitas vezes aparece na Bíblia como personificada, ou seja, como um ser e um ser pensante. E isso aponta para Jesus Cristo, que é o autor e a fonte da verdadeira sabedoria. Ele é a sabedoria em pessoa. Por outro lado, a outra anfitriã é a insensatez. E a Bíblia diz que ela está na porta da sua casa. A insensatez na Bíblia significa afastamento dos caminhos do Senhor, não ouvir a voz de Deus, não responder ao seu chamado para as nossas vidas. Esses convites, essas diferenças, esses 2 caminhos, eles podem ser observados ao longo da Bíblia. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos a explicação do caminho largo e do estreito, da salvação e da perdição. Mas reparem que nesse texto de Provérbios 9, Salomão, ele explica, que um convite é feito pela sabedoria, mas que ambas, tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas convidam os mesmos convidados. E quem são os convidados? São aqueles simples, os inexperientes, os que não têm senso e os que não têm entendimento. Porém, a Bíblia nos mostra que a sabedoria se preparou. Ela ergueu 7 colunas, e nós sabemos que 7 é um número perfeito na Bíblia. Mas ele ainda nos adverte, a própria sabedoria nos adverte, dizendo assim no versículo 6, Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Ao passo que no versículo 13, Salomão explica quem é a insensatez, quem é a loucura, quem é a mulher nécia. E no versículo 13 diz assim, ela é pura exibição, sedução, mas também tem ignorância. Ao contrário da sabedoria, a insensatez convida os convidados, faz o convite ao banquete, dizendo assim, no versículo 17, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Vocês conseguem perceber que tem todo um encantamento, tem toda uma exibição, tem toda uma sedução por trás desse convite?
Mas Salomão, ele completa este provérbio no versículo 18, dizendo assim: mas eles, os convidados, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, nas profundezas do inferno. Preciosos, preciosas, a vida é sempre assim, não é verdade? Nós sempre temos a opção, nós sempre temos os convites, nós sempre temos 2 caminhos, 3, 4, 20. Mas o que eu quero te dizer é que a própria Bíblia nos ensina, no Provérbios 16, 25, diz que há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E Paulo diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Há caminhos que nos levam ao pecado, há caminhos que nos distanciam do Senhor, há caminhos que são totalmente opostos do que aqueles que o Senhor colocou no nosso coração, do que o Senhor preparou para nós. Eu não sei vocês, mas diversas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações que deixam a gente dividido, confuso. A vida é cheia dessas situações, na verdade, coisas complexas. Muitas vezes mascaradas de uma situação boa, muitas vezes mascaradas de um convite, de um excelente banquete, de uma festa maravilhosa, de um caminho aparentemente bonito, belo e atraente. Mas por isso o Senhor nos presenteou com este livro de condutas, de promessas, de correções, de direção, de ensinamentos. Aqui está a resposta para todas as nossas perguntas. E vamos ver o que o próprio Salomão escreve no versículo 10 deste mesmo provérbio, capítulo 9. No versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, é prudência. E olha o que diz no versículo 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Que essa pequena reflexão de Provérbios 9 venha trazer sabedoria aos nossos corações. E que se porventura você estiver diante de uma grande decisão, de 2 grandes caminhos, de 2 banquetes, de 2 meios, 2 coisas em que você terá que decidir. A minha orientação, aquilo que está na Bíblia, diz que a gente deve orar primeiro e verificar o que está no nosso coração, o que vem do Senhor. Diante de 2 situações, diante de inúmeras situações, escolha sempre o caminho reto, o caminho que leva às coisas do Senhor, o caminho do Pai. Vá sempre na direção dos braços do Pai. Escolha ouvir a sua voz, escolha responder ao seu chamado. Escolha sempre o que vem do alto, então seremos sábios. Em Deuteronômio 11, de 26 a 28, diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Amados, reflita nessa palavra, que o Espírito Santo possa vir falar ao seu coração e que você sempre possa estar atenta ao que o Senhor, ao que o Espírito Santo comunica ao seu coração. Tenha um dia abençoado, graça e paz.